Olá, estudantes! Essa é a parte 1 de uma sequência de videoaulas sobre aplicações da primeira lei de Ohm. Nessa videoaula, a gente vai falar e, por que não, ver a aplicação dessa lei em circuitos simples, tá bom? Então, vamos nessa. Para a gente falar um pouco sobre primeira lei de Ohm, a gente tem que falar também sobre corrente elétrica. Tudo bem? Bom, o que é corrente elétrica? É uma razão entre a quantidade de carga elétrica num condutor pelo tempo. Lembrando que esta quantidade de carga elétrica ela vai ser medida numa unidade de medida chamada Coulomb, tá? Coulomb, que vai ser representada pela letra maiúscula C. E esse tempo aqui, ele vai ser medido em segundos, tá? Que é representado pela letra minúscula S. Tá? Então, corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica nada mais é do que quantidade de carga em um condutor em relação ao tempo. Tá? E lembrando que quantidade de carga tem relação direta, tá? Relação direta com o número de elétrons que percorre este condutor. Número de elétrons que percorre esse condutor. Tudo bem? Então, vamos a mais um pouco de informação. No ano, a gente pode perceber nessa tabela que é uma tabela de conversão. Podemos perceber que existem outras unidades de corrente elétrica. Essas outras unidades nós chamamos de submúltiplos do ampere. Tá? O que mais nós vamos utilizar aqui nos nossos estudos, provavelmente, será o miliampere e o microampere. Então, para usar a conversão é muito simples. 1 miliampere, ele vai ser exatamente igual a 1 vezes 10 a menos 3 ampere, ou, se você preferir, 0,001 ampere. E 1 microampere vai ser exatamente igual a 1 vezes 10 a menos 6 ampere, ou, se você preferir, 0,000001 ampere, tá? Então, se você precisar fazer algum tipo de conversão, é só consultar esta tabela. Então, a gente tem agora aqui, para a gente retomar, a primeira lei de Ohm, que pode ser descrita nesta equação. Né? Mais comum aí é V igual a R vezes I, tá? Onde V é a nossa tensão, tá? Só para a gente retomar aí, medida em volt. O I é a corrente elétrica, às vezes você vê por aí como intensidade da corrente elétrica. Vou passar por cima aqui, não tem problema. Medida em ampere. E aqui a nossa resistência, que é medida em ohms. Então, para trabalhar com circuito simples, provavelmente você vai precisar das duas equações. A equação que determina a corrente elétrica e a equação que determina, né, a lei de Ohm. Então, nessa figura a gente pode ver algumas variações da lei de Ohm que você pode usar dependendo do que pede, né, o teu exercício. Você pode usar esse triângulo aqui, bem legal, né? O R vezes I, V dividido por R e o V dividido por I. Né? Então, dependendo do que você quer, a equação fica alternada para a sua necessidade. E aqui, agora, o exemplo de uma aplicação na resolução de um exercício. Tá? O exercício é velhinho, tá? É de 1996. Opa, teve um problema técnico aqui na minha caneta.
Opa, agora voltou. Aê! Aqui é ao vivo, né? Videoaula ao vivo, sem cortes. Só um pouquinho de corte. Ó, então, apesar de ser um exercício velhinho, de 1996, ele é bem adequado para nossa necessidade aqui, que é aprender a aplicar as equações, tanto de determinação da corrente elétrica quanto da lei de Ohm. Então, ó, num determinado fio, submetido a uma diferença de potencial 220 volts. Então, ele está falando da tensão. Lá na lei de Ohm, a gente chama tensão ou DDP com a letra V, tá? Pode ser com a letra U também, isso aí tanto faz. O importante é você identificar no exercício o que é a DDP ou a tensão. Então, 220 volts. É percorrido por 120 coulombs. Se está em coulombs, está falando justamente da quantidade de carga elétrica. 120 coulombs. Num intervalo de tempo de 30 segundos, aí já está na cara, né, o que ele está falando. Está falando do tempo em 30 segundos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro item, determine a corrente elétrica no fio. Então, a corrente elétrica é quantidade de carga dividido pelo tempo. A quantidade de carga está aqui, ó, 120 coulombs. E o tempo está aqui, ó, 30 segundos. Se eu simplificar aqui, 12 dividido por 3 vai dar 4. Como é corrente elétrica, não pode esquecer a unidade de medida ampere. Beleza? Vamos para o item B. O item B, ele quer a resistência elétrica. Resistência elétrica eu vou buscar lá na primeira lei de Ohm. R é igual a corrente elétrica, a resistência elétrica, então é igual a tensão ou DDP dividido pela corrente elétrica. A tensão 220 volts. A corrente elétrica 4 amperes que a gente descobriu aqui no item A. Então, 220 dividido por 4, então 22 para 4 dá 5, sobra 2, 20 para 4 também dá 5, 55 ohms. Então tá aí essa primeira parte, essa primeira videoaula, videoaula sobre aplicação da lei de ohms em circuitos elétricos. Nessa primeira videoaula você aprendeu como utilizar a lei de Ohm em um exercício e identificar como determinar a corrente elétrica e como utilizar a lei de Ohm para circuitos simples, tá? Na parte 2, a gente vai ver depois, obviamente, né? Você pode ver antes, depois, quando depende da sua necessidade, aí é com você. Ou pode ver só uma, enfim. Na parte 2, a gente vai ver a aplicação da lei de Ohm em circuitos em série e na parte 3, a aplicação da lei de Ohm em circuitos em paralelo, tá bom? Um abraço para vocês. Se você curtiu, deixa seu like e até mais.